Shalom, gente. Bom, mais uma semana aí de muita batalha, de muito estudo. Então hoje nós vamos falar sobre quem é Deus como Javé. Vou colocar o nome. O nome de Deus é, desde das aulas anteriores, os vídeos anteriores, eu venho falado que o nome de Deus em hebraico é Yud Rei Vav Rei. O que na nossa caracteres ocidentais, aqui do mundo ocidental, é YHWH. Esse é o nome de Deus. Deus não é o nome de Deus. O nome de Deus é esse, YHWH, ou Yud Rei Vav Rei, tá? Não se sabe a pronúncia certa por questões de cumprimento do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, assim, a gente sempre fala Senhor, tá? No lugar do nome de Deus. Adonai, se estivermos falando em hebraico, ou aí no contexto do Antigo Testamento. Mas quem é Deus como Javé ou Yud Rei Vav Rei? Quando Moisés e Arão ordenaram em nome de Javé que libertasse Israel, o faraó perguntou: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Essa exclamação, essa pergunta do faraó está registrada, está lá em Êxodo, capítulo 5, ocasião que o profeta, o escritor aí de Gênesis capítulo 5 escreve aí essa narrativa. O faraó não sabia, o faraó não conhecia quem era o Javé, quem era Deus, qual era a divindade que estava pediu para que Moisés fosse ao Egito e libertasse o povo de Israel da escravidão. E assim, pelo contexto de Êxodo 5, o faraó se recusou a obedecer, a libertar o povo, porque não conhecia esse Deus que Moisés estava falando. Tá? Bom, recusou aí, e o resultado aí dessa recusa esse resultado vai ser visto aí nas 10 pragas, tá? E nas 10 pragas, o propósito é libertar o povo de Israel, mas é fazer Deus ser conhecido, e haver ser reconhecido e conhecido entre as nações do mundo antigo, e principalmente conhecido por Faraó, tá? Tornou-se conhecido não só para todos os egípcios, mas esse Deus que agora se revelou através do seu nome a Moisés, também fosse conhecido a todo o Israel também, todo o povo hebreu, tá? Então qual foi a manifestação de Deus para que as pessoas naquele contexto pudessem conhecer Yahvé? Foram as 10 pragas. Foi a abertura do Mar Vermelho. Foi a manutenção, a provisão do povo de Israel durante 40 anos pelo deserto. Tá? Através dos milagres e dos sinais que iam sendo realizados, que a Bíblia descreve, aí o povo foi tomando conhecimento. Então isso aí você vai encontrar em abundância esses relatos que eu acabei de dizer no livro de Êxodo. Tá? Yahvé revelou quem ele era por meio daquilo que ele fez. Tá? Ele tirou o povo de Israel do Egito. Então ele se revelou através da sua ação em meio a uma sociedade que ainda não tinha, não conhecia ainda Deus pelo nome. Com a sua mão poderosa e seu braço estendido, livrou da servidão um grupo de escravos, um grupo enorme de escravos hebreus das mãos do poderosíssimo faraó do Egito.
Desta forma, Yahvé provou ser um Deus de compaixão, um Deus de poder e um Deus de propósito. Uma das características, eu vou falar várias características do Deus Yud-Heh-Vav-Heh, Jeová, e uma primeira aí que eu quero descrever para vocês é um Deus que salva. O Deus que se revelou a Moisés é um Deus que salva. Você pode me indagar, mas por que começar a falar sobre esse Deus através da salvação? Então, começamos essa discussão da perspectiva aí do Antigo Testamento, do próprio Antigo Testamento de Deus, com o tema do Deus que salva, porque Israel só veio a conhecer a Deus como Salvador, antes de conhecê-lo como Senhor. Primeiro, Deus se revelou como Salvador para Israel. É a sua graça, é o seu hesed. Ele se revelou ao povo de Israel por meio da salvação. Então, o trabalho divino, a atuação de Deus foi, em primeiro lugar, mostrar que Ele é um Deus que está disposto a dar libertação, salvar o povo de Israel da escravidão no Egito. Tá? Primeiro, Ele se manifesta como Salvador. Só depois que Ele vai se revelar como o Senhor de tudo e de todos. Tá? O êxodo, né, a saída, a salvação, precede a aliança entre Yahvé e Israel no Monte Sinai. Então, essa aliança no Monte Sinai é a lei, são os 10 mandamentos. E vocês podem observar que Deus salvou e depois vai dar os 10, ou outorgar através de Moisés, os 10 mandamentos. Israel também conheceu Yahvé como Salvador antes de conhecê-lo como Criador. Então, o tema da salvação foi eleito aí, né, como o tema primeiro para se conhecer a Deus. Né, e ele se manifesta como um Salvador, e não como um Criador. Ele também se revela como Criador, mas esse aspecto da revelação só vai ocorrer mais adiante. Mais adiante. A história de Israel começou com uma ação salvadora de Deus, motivada pela compaixão. Tá? Jeová era o Deus de Israel desde a terra do Egito. Então eu vou ler esse texto de Oséias 12, verso 9, que diz o seguinte: Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Então ele se manifestou como o Senhor Deus desde a terra do Egito, lá quando o povo estava na escravidão. Então, ele se manifestou como? Como o Salvador, como aquele que salva o homem, como aquele que salva a humanidade, como aquele que salvou o povo de Israel. Bom, qual é o significado da salvação no Antigo Testamento? A palavras hebraicas, salvação, salvador e salvação, estão relacionados com a raiz Yeshu. Yud, Shin, Yai, Yeshu, Yashá, salvar, que possui o significado básico de ser amplo, tornar-se espaçoso, ou ter muito espaço. Esse é o sentido original da palavra, não é sentido semântico, porque depois a questão de ter espaço, tornar-se espaçoso, vai ser o mesmo termo utilizado para a salvação. Salvação é um termo com vasta gama de significados. Tá? Depende muito do contexto em que esta palavra está inserida. Pode se referir a ser salvo dos inimigos, né, no Antigo Testamento, uma salvação da doença, uma salvação do pecado, uma salvação da destruição, ou até mesmo a salvação da morte. Então tem vários significados aí, o termo salvar em língua hebraica, até mesmo em língua portuguesa. Nós temos que entender o contexto da palavra salvação para termos uma visão exata do que ela é e representa.
e usado em referência a pessoas, como qualidades delas, ou seja, seres humanos que salvam, né? Olha, aquele pessoa salvou, Davi salvou Israel das mãos lá do Golias, o gigante Golias. Mas no Antigo Testamento, a referência mais frequente é a salvação sendo aplicada à salvação divina, a salvação de Deus. O termo é usado em relação a livramentos passados e presentes e futuros, né? Deus salvou, salva e salvará. Esse termo é usado principalmente em relação à salvação de Israel. Israel foi salvo por Deus. Pode referir-se à salvação também, quando nós nos referimos a Israel, à salvação do homem, da raça humana. Pode ter tanto um sentido de salvação coletivo, como pode ter um sentido de salvação individual. Tá? Então, tem essas variações aí de significados aí a palavra salvação. A maior parte do Antigo Testamento diz respeito a Israel como nação ou grupo, e não individual. Então, quando a gente fala de pecado, destruição pelo pecado, no Antigo Testamento a gente fala no sentido de coletividade. Tá? O Acã lá, que pecou, a casa dele todos eles foram destruídos. Né? Então, quando se fala salvação também, entende-se que ela é uma salvação coletiva e não individual. Quer dizer, as questões aí da individualidade, a individualidade é um debate inerente do nosso contexto, tá? E não do Antigo Testamento. Sempre se visava o conceito coletivo, o conceito de povo, de nação, de grupo, tá? Então Deus salvou. Não dá para dizer que Deus salvou alguns israelitas do Egito, Deus salvou todos os israelitas, todos os hebreus. Sim, a principal função de Yahvé como Salvador era livrar Israel dos seus inimigos. Né? Davi, nos seus salmos, o guerreiro Davi, né? Ele pedia a salvação de Deus dos seus inimigos. E, às vezes os inimigos eram o quê? Esses inimigos de Davi, como peguei como exemplo. Esses inimigos eram outras nações. Quais são essas outras nações? Os egípcios, os amalequitas, os filisteus, os babilônios, os assírios, os próprios cananeus que ficaram ali, que só foram totalmente derrotados aí no contexto do rei Davi. Então, Deus salva Israel das mãos dessas nações contemporâneas aí da história bíblica de Israel. Outras vezes, Israel precisava ser salvo do próprio pecado, né? Do próprio pecado da idolatria e do culto a Baal, né? Tornou-se, né, Israel, durante essa convivência com essa religiosidade aí cananita, tornou-se aí muito promíscua, tá? Sincrética, né? Vamos dizer essa palavra, de um sincretismo cultual, né? Tem até um achado arqueológico que Yahvé está aí no Ralph Smith cita isso, que Asherá é uma consorte de Yahvé. Quer dizer, o que isso demonstra? Nesse achado arqueológico ali no sul de Israel, no sul de Israel, em Judá, é de que os povos de Israel foram misturando tudo, né? Aquela religião ser diferente, ser santo, se miscuiu, se prostituiu, o povo se prostituiu com os elementos dos preceitos divinos, mais os elementos da fé cananita, do culto cananita. E isso evidenciou o quê? Isso fez com que Israel não cumprisse o acordo da aliança, né, que eu já falei anteriormente aí nos outros temas. Então, Israel quebrou a aliança com Deus, não Deus quebrou com Israel. Tá? O Alan Richardson disse que o Antigo Testamento não se ocupa basicamente em perguntar em que consiste a salvação ou por quais técnicas se pode alcançá-la. Antes, ocupa-se principalmente com a proclamação do que Deus fez e fará. Tá? Isso que ele afirma. Muitas pessoas pensam que a salvação
Na Bíblia é apenas ser salvo do pecado, não é. Salvação, salvação do inimigo, salvação de doença, salvação da fome. Tudo isso remete ao conceito de salvação. O Edward Young, ele afirmou que a única verdadeira teologia do Antigo Testamento é a que faz plena justiça à queda. Tá? A plena justiça à queda é a salvação. Essa é a plena justiça da queda, não a sua condenação, mas a salvação. O Taylor disse que cerca de 1/3 das referências do Novo Testamento à salvação denota livramento dos males específicos, tais como cativeiro, doença, possessão demoníaca, né? Vocês vão ver aí em Mateus 8:28, Atos 7:20, que também que vai ampliar a nossa visão daquilo que é salvação. A sua visão amplia-se o conceito de salvação. Então, esse tipo de salvação do pecado só pode ocorrer em nível quê? Individual, tá? Então, Deus salva, agora o Deus que abençoa. Mais que quaisquer outros estudiosos modernos, quem vai se dedicar a esse tema do Deus que abençoa, Yahvé Barach, Klaus Westermann, destacou as diferenças entre as ideias de salvar e abençoar no Antigo Testamento. O significado da bênção, né? O significado desse tema, bênção, muda de acordo com a fonte e a forma literária no Antigo Testamento, tá? O conceito mais amplo de bênção está na narrativa da primeira criação, Gênesis capítulo 1, do 1 até o Gênesis 2, 3. A criação equivale, ou ela é conceituada biblicamente como uma bênção. Tá? Passagens do Antigo Testamento que tratam desse tema. A ideia de bênção aparece com frequência com sua oposta, a maldição. Então, se a partir do momento que você tem a bênção, o que é o oposto de bênção é a maldição. Gênesis 1, do capítulo 1 até o capítulo 11, a palavra bênção vai aparecer cinco vezes. Tá? Gênesis 1, 22, 28, 2, 3, 5, 1 e capítulo 9, verso 1. 5 vezes. E, paralelo ao que é antagônico, que é contrário da bênção, é a maldição. Essa palavra vai ocorrer 6 vezes aí, entre Gênesis capítulo 1 e o capítulo 11. Tá? Deus pronuncia uma maldição contra a serpente por tentar a mulher. Gênesis capítulo 3, verso 14. Né? Você vai rastejar, né? Você vai ser inimiga, desse teu descendente não vai ter amizade. Aí há uma primeira maldição. Tá? Ela vem decorrente de quê? Da queda do homem. Outra maldição é lançada contra Caim, em Gênesis capítulo 4, verso 11, quando ele matou o seu irmão Abel. E no capítulo 3, no capítulo 5, tem a bênção tem a maldição contra a terra. Por quê? Porque havia promiscuidade. Os filhos de Noé estavam se casando com as filhas dos homens, ou os descendentes de Caim. Lembra que aí tem um processo de exclusão de Caim quando ele matou o seu irmão Abel. Então, a descendência de Adão via Sete, que é o filho que ficou, não pode mais ter contato com esse descendente de Caim, que eram pecadores, foram excluídos aí da convivência familiar, por causa do pecado de Caim. Então aí tem uma maldição. Noé amaldiçoou o filho mais novo e abençoa Sem e Javé, ou Jafé, melhor dizendo. E está lá em Gênesis capítulo 9, verso 25. Quando Cão viu seu pai embriagado, tomou uma iurupinga lá, tomou vinho, ficou embriagado, aí ficou nu, aí o Canaã não fez nada, mas os outros 2 irmãos fizeram e foram abençoados pela essa atitude. Eles encobriram, né,
a nudez de seu pai. Mas aí tem um processo de bênção para Sem e Jafé. Em Gênesis 8:21, Deus promete que jamais voltará a amaldiçoar a terra por causa da sua iniquidade, né? Que é com relação às águas do dilúvio. Então, assim, existe o termo da bênção, mas também tem o tema da maldição. As maldições estão religadas aos atos de injustiça, tá? A ideia de bênção como provisão divina continua de cuidado pelo mundo desde o início lá da criação narrada no Gênesis. Então, a ideia de bênção é uma ideia advinda de Deus. Deus abençoa as pessoas, né? Deus abençoa Israel, Deus abençoa a colheita. Então, essa é a ideia que subjaz aí nesses, principalmente aí na Torá. Em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 36, Deus muda, abençoa a história de cada um dos patriarcas, mudando o nome. Abraão para Abraão, abençoou, né? Jacó para Israel, e foi abençoado. Em Gênesis capítulo 12, a palavra que aparece, né, que eu já citei, é a palavra Barak, a bênção. Essa palavra vai aparecer 5 vezes. E quem faz o pronunciamento dessa bênção é o próprio Deus. Essa bênção torna-se parte da promessa aparentemente incondicional. A bênção aqui veiculada nessa parte da Bíblia refere-se a uma grande nação. Quer dizer, os descendentes, a prova da bênção de Deus naquele contexto para Abraão era que ele seria pai de uma grande nação. Sua descendência ia atravessar séculos e séculos. E tem até hoje, né? O povo judeu descende aí de Abraão, tá? E incondicionalmente essa bênção é dada aos descendentes de Abraão. A bênção da promessa, né, implica um grande nome, uma grande nação para Abraão. O Wolff, ele destacou que a dádiva da terra jamais é objeto de bênção. Ele é objeto de um voto de Yahvé, para com Israel, porque ele prometeu a Abraão. Não assim, a gente não, ele não está no currículo, no contexto aí, né, de Abraão, a questão da terra. O que está nesse contexto da bênção é a descendência, tá? O foco é a descendência. E em segundo lugar vem a terra. A terra é um voto de Deus a Israel. É isso que está escrito em Gênesis capítulo 24, verso 3, 26, verso 3, 50, verso 24 e 11, capítulo 11, verso 12. A bênção sacerdotal não era alguma concessão mágica de poder ou saúde ou riqueza por intermédio do poder do sacerdote. A bênção sacerdotal é uma oração para elevar a Deus a esperança e a confiança de que Ele manterá sua provisão contínua para a humanidade. E a gente pode ver o que o Outler afirma. Ele dá a providência cega perto da perspectiva veterotestamentária da bênção como a presença de Deus na história e na natureza. As ideias da imanência e da transcendência divina aí durante a história, durante toda a história. Tá? E esse Deus que está presente, ele está presente também com a comunidade, ele está presente também com os indivíduos. O Outler disse que a providência tem sido associada com a maior frequência à presença constante de Deus, que é o quê? Um Deus provedor, um Deus que provém, tá? Nós estamos no contexto de uma pandemia, na iminência de uma crise econômica sem precedentes na história, mas cremos que Deus proverá, porque Ele está presente. Se Ele está presente, Ele é a provisão. A provisão divina está vinculada à bênção. A bênção de Deus sobre a vida de tudo e de todos. Tá? A bênção significa que Deus está no controle da história, Deus está no controle da natureza, e que Ele está sempre perto de todas as pessoas. Um segundo aspecto é um Deus de amor.
um Deus de salvação, um Deus que abençoa, um Deus de amor. A descrição que nós temos sobre Deus é que ele ama. Será que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor? Um dos mais conhecidos aí, heréticos aí da história da igreja, o Marcion, o que fez o Novo Testamento gnóstico, estava certo ao dizer que o Deus do Novo Testamento era de amor. Será? E o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira? Hã? Será que o Marcion estava certo ao afirmar isso aí? Somente o Marcion, temos informações sobre o Marcion, e somente por intermédio dos seus adversários é que citavam para atacá-lo. O Tertuliano, pai da igreja, ele citou o Marcion dizendo que o Deus do Antigo Testamento era judicial, duro e poderoso na guerra, severo e cruel. Essa é a citação do Tertuliano. Enquanto o Deus revelado em Jesus Cristo era o quê? O Tertuliano continua. Era carinhoso, calmo, simplesmente bom e amoroso. Então, o Marcion, diante disso, vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é um ser diferente e inferior. O Criador é um demiurgo. O Deus vingativo da lei, totalmente oposto ao Deus gracioso revelado no Evangelho. Essa é uma ideia gnóstica, tá? De distinção entre Deus e Jesus, tendo Deus um demiurgo e o pleno Deus aí em Cristo. Até hoje, ouvimos que Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. Será que tira a divindade dele, o fato dele ser um Deus de ira? Mas, mas o que é essa ira de Deus no Antigo Testamento? A ira aí é apenas um lado do retrato que o Antigo Testamento faz de Deus. E até mesmo uma forma de linguajar entendível ao ser humano, principalmente aí no Antigo Testamento, para como era o sentimento de Deus, um antropopatismo sobre os pecados praticados pelo povo, ok? E o amor é o outro, né? O outro aspecto aí, é o Deus que ama. Ele é um Deus que se ira com o pecado. A sua ira é efêmera, é passageira. O seu amor dura para sempre. Aí temos as palavras hebraicas também que correspondentes ao amor. Né? Diversas palavras hebraicas expressam vários aspectos do amor de Deus. A primeira palavra aí que eu cito para vocês é ahab, amor. A palavra mais vezes traduzida por amor é ahab, tá? A etimologia dessa palavra não está muito clara, não sabe, né? Ao certo quando, como e ela surgiu. O Jacob diz que derivou de uma raiz com dois sentidos. O rab, que significa soprar, desejar, chorar por, rab, junto com amor. O amor pode ser definido como um desejo, ao mesmo tempo violento e voluntário. Então a palavra tem esse sentido, tanto pode ser desejar, como pode ser um objeto do seu amor muito voluntário e muito violento. A palavra é usada mais de 200 vezes no Antigo Testamento. Refere-se toda essa palavra, Rabi, quando aparece em 32 vezes, refere-se ao amor de Deus, tá? Que expressa com frequência o amor, sempre o amor de Deus. E, metaforicamente, comparativamente, aí, a Rabi expressa com frequência o amor entre um homem e uma mulher. Né? Tem vários textos que dizem sobre isso daí. Pode também ser empregado o amor dos pais pelos filhos, da nora pela sogra, amor entre os amigos, pessoas que são objeto do amor de Deus, né, como Salomão, como citação que Isaías faz de Ciro. Tá? Lá em Deuteronômio 10, 18, diz que o Senhor ama o estrangeiro. O amor de Deus pelo estrangeiro. Em Salmo 78, verso 68, vai dizer que ele ama Jerusalém, que ele ama a retidão, ele ama aqueles que agem com retidão. Deus amou os pais e depois deles escolheu os seus descendentes. Tá? Diversas vezes o Antigo Testamento fala do amor de Deus por Israel.
em diversos textos. E podemos citar aqui o amor de Deus por Israel, em Deuteronômio 78, 9. Você pode seguir aí, consultar essas referências aí no seu texto bíblico. Fala que ele amou como um marido ama a esposa, Ezequiel 16:8, Oséias 3:1. Ele amou como o pai, Oséias 11:1. Amou Jacó e odiou Esaú, no sentido, em Malaquias 1:2. Por Israel ser precioso aos seus olhos, ele o amou, redimiu e renovou. Tá? Então, a linguagem do Antigo Testamento sobre o amor de Deus por Israel é, às vezes, paradoxal, para dizer o mínimo. Né? Por exemplo, em Jeremias 31:3, se diz, com amor eterno eu te amei, Israel. Mas em Oséias 9:15 já diz, já não os amarei, Arrabe, mesma palavra. É encontrada em todos os tipos de literatura e esteve em uso durante todo o período do Antigo Testamento. A raiz Arrabe também aparece também em línguas cognatas, né, como a ugarítica, o aramaico, púnico e samaritano, mas nunca como parte de um nome próprio em hebraico, como é o caso nesses idiomas. A Bíblia Septuaginta, que é escrita em versão em grego, traduz o Rave por agapau, ágape, né? Norman Snipe chamou a Arrabá como amor por escolha, um amor incondicional. O amor por escolha flui do excedente espontâneo do amor de Deus para com as pessoas, para com a nação lá do Antigo Testamento. Uma outra palavra para indicar a bênção é Hesed. Hesed é dedicação, lealdade, bondade. Não tem uma palavra única que define Hesed. É um amor, fidelidade, um amor imenso, né? Daí coloca-se como misericórdia também, benignidade, bondade. Tudo isso aí é o sentido da palavra Hesed, né? É o sentido. Não temos uma palavra exata para traduzir para a língua portuguesa. Uma segunda palavra hebraica, essa palavra tem uma força muito grande aí na teologia do Antigo Testamento. E uma segunda palavra hebraica relacionada com o amor de Deus é Hesed. Também aqui, a etimologia de Hesed é incerta. O Genésio sugeriu o ímpado. Esse Hesed, o ímpado, é o zelo ardente, como sentido primário da raiz Hesed. O Jacob diz que a etimologia, mesmo que não nos dê uma resposta totalmente satisfatória para o problema, pelo menos dirige nossa atenção para o significado original, que tem que ver com força. A raiz Hesed ocorre apenas 3 vezes no Antigo Testamento como verbo. Uma vez no Piel, que é um tronco verbal do hebraico, e quando é traduzido do Piel, é traduzido como aquele que causa vergonha. Hesed em Piel aparece em Provérbios 25, verso 2. 2 vezes no Refil, que é outro tronco hebraico, né? E em passagens paralelas que significam mostrar-se leal. Segundo Samuel 22, 26 é um exemplo. O lado negativo de Hesed é apresentado no Antigo Testamento em Provérbios 14, 34 e Isaías 40, verso 6. Em árabe, aramaico e siríaco, o sentido negativo de vergonha parece predominar sobre essa palavra. Mesmo que o sentido primário de Hesed seja força, firmeza, fidelidade, ele contém também o elemento de amor, de compaixão e de graça. O paralelo de Hesed é a Raham, que é traduzido como compaixão. Tá? Essa é uma palavra paralela. Então, além de Ahab, que eu já citei, que é amor, Hesed, que é amor fiel, e aí a gente traduz como misericórdia, que o seu amor dura para sempre. Duas outras raízes hebraicas, né, que é o Hanan e o Raham, com frequência também tem a conotação de amor. Hanan dá a ideia de graça, de Ham, ou amor ou favor imerecido. Então, essa palavra Raham, ela vai, Hanan, né?
que é Ren, vai dar a ideia de amor imerecido. Isso porque mesmo eu não sendo o objeto merecedor do amor de Deus, ele, Raham, ele me ama e ele te ama. A diferença entre Raham e Hesed é que essa se refere primordialmente ao amor por escolha. Tá? O Hesed é um amor por escolha. Ou seja, um vínculo ou relacionamento entre duas partes em aliança faz com que se esperem atos de amor entre eles. Hanan, por sua vez, indica o amor imerecido. Então, enquanto nos traz o, o amor por aliança, o Hesed é o amor por aliança. A outra palavra, Hanan, traz o amor imerecido. Aí não está no contexto da aliança, é diferente o emprego, a semântica muda. Tá? O amor imerecido para alguém, de alguém superior sobre alguém inferior. Aí a palavra graça, favor, dá a ideia de favor imerecido, graciosidade suprema, condescendência por parte de alguém superior, sem que ele tenha a menor obrigação de agir assim. Deus é assim, ele ama, te ama, mesmo não merecendo. Nenhuma acusação de dureza ou crueldade pode ser levantada contra quem não a oferece. As várias formas verbais de raiz em Hanan são usadas 76 vezes no Antigo Testamento, tendo Deus ou pessoas como sujeito. Tá? Temos outras palavras também que vão expressar o amor de Deus, que é um termo rico aí em figuras de família. Rohanim, que o Westermann vai dizer que é quando fala de Deus, o Antigo Testamento contém uma peculiaridade que toma as ações. Deus, em certas ocasiões, muito humanas, contrastando com a ideia de santidade de Deus, enfatiza seu aspecto não humano. Atribui-se o Raham, compaixão, uma emoção humana a Deus. A palavra, na verdade, significa o ventre de uma mãe, né? Que a palavra, muitas vezes, vai estar ligada a figuras de familiares a todos os seres humanos. Ok?